Análise e muito mais. Apresentação de Felipe Keller e Careca. Aumente o volume. Até às 13 horas. Resenha. Olá, muito boa tarde, está começando o Resenha desta terça-feira, o programa de esportes da Rádio A Folha 104.9. Hoje é terça-feira, um dia ensolarado, maravilhoso lá fora. Boa tarde, Careca, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, nosso amigo Serenir, meus amigos e ouvintes da Rádio A Folha. Pois é, nós estamos começando o programa de hoje e a primeira pauta do programa, né? Nós vamos ter um convidado hoje também no segundo bloco, o Flecão vai estar aqui. Tu trabalhou com o Flecão, né? Trabalhou? Várias vezes. Trabalhei no futebol e no trabalho mesmo. E também em empresas, né? Isso. Tá certo. Bem, vamos então cumprir a pauta de hoje, né? Entre que nós temos aqui e o Campeonato Espanhol. Ontem o Real Madrid cada vez mais perto de mais um título, Careca. Fechou ontem a 36ª rodada do Campeonato Espanhol, de 38. O último jogo da 36ª rodada teve vitória então do Real Madrid 2-1 sobre o Granada, que é 10º colocado. Classificação aí, restando 2 rodadas para o Campeonato Espanhol. O Real Madrid está com 83 e o Barcelona com 79 pontos e 4 pontos de vantagem com relação ao Barcelona. O Real Madrid, que tem aí nos últimos 2 jogos a equipe do Villarreal e o Leganés, e o Barcelona enfrenta o Osasuna e o Alavés nas últimas 2 rodadas. Tanto o Alavés como o Leganés estão praticamente disputando para não ser rebaixado. Então fica aí praticamente a certeza de que o Real Madrid vai ser campeão aí espanhol, vai ter churrasco na casa do Careca. Tá bem encaminhado, né, Felipe? Ontem mais uma vitória, a 9ª vitória seguida, digamos, né? Foram 9 vitórias seguidas, então tá se encaminhando o título. O Real vem jogando, sinceramente não é um futebol excelente, né? Teve jogos que ganhou apenas de 1-0, gol de pênalti, né? Ontem foi 2-1, até tava 2-0, tava tranquilo, mas os caras fizeram 2-1 ali e já deu um susto, né? O Rodrigo vem jogando muito bem, inclusive a imprensa espanhola já tá falando para ele, tipo, pressionando, né, a questão que ele teria que ser titular na equipe do Zidane. Mas olha, Felipe, a vitória, eu não sei quando é que é o próximo jogo, acho que quinta-feira, se eu não me engano, o Real joga. A rodada já começa quinta. Então se ganhar já é campeão. Já matematicamente ganha, já é campeão. Até porque na situação do Real Madrid na Champions está um pouquinho difícil, né? Vai ter que jogar na Inglaterra, perdeu em casa pro Manchester City, então vai ter que fazer milagre lá em Manchester para conseguir continuar na Liga dos Campeões. E tu tá acreditando que vai classificar lá igual mesmo? Felipe, Champions League é uma caixinha de surpresa, né, cara? Já tivemos muitas reviravoltas aí impressionantes, né? Então eu acredito que dá pro Barça virar. O Manchester City eu acho que vem bem, é um baita time, né? O Guardiola lá faz um excelente trabalho, mas acredito que dá, vamos torcer. Quando não se tem certeza o que vai acontecer, o Real Madrid vai ser campeão, né? Ainda mais quando se fala em Liga dos Campeões. É impressionante, cara, é impressionante. Verdade. Vamos falar então agora um pouquinho, vamos seguir aqui na estrada das pautas. Campeonato italiano, ontem teve a 32ª rodada de 38, teve último jogo da 32ª rodada com vitória da Inter de Milão sobre o Torino de Turim por 3-1, chegando à vice-liderança da competição com 68 pontos, passando a Lazio, que tem a mesma pontuação. A Lazio, que perdeu o fôlego, não conseguiu acompanhar o ritmo da Juventus. Com esse cenário, na Itália, a Juventus está com 76 pontos, está muito próximo do título. São 8 pontos de diferença, restando aí 6 rodadas para acabar o campeonato italiano. Hoje começa a 33ª rodada entre Atalanta, o 4º colocado com 67, que enfrenta o Brescia, o penúltimo, praticamente já rebaixado do campeonato italiano,
ninguém consegue alcançar a Juventus na Itália, Careca. A Juventus disparou ali, digamos, nas últimas rodadas, né? E um dado para isso, o Cristiano Ronaldo, ele tá brigando com o Lewandowski pela chuteira de ouro, né? O Cristiano Ronaldo tem 28 gols em 28 disputados. O Lewandowski 34 gols em 31 disputados. Só que o Lewandowski não joga mais, né? E então o Cristiano Ronaldo aí tem 6 partidas, se eu não me engano, para fazer... para empatar, fazer um gol por jogo, pelo menos empatar, né, para ganhar essa chuteira de ouro. O Cristiano Ronaldo é fora do sério, né, cara? O homem, a gente fala que é um homem robô, digamos ali, né? Eu sempre fui um fã dele. Gostava mais quando ele estava no Real, né? Porque daí era o time que eu torcia e mais um cara que eu admiro muito. Mas hoje torço por ele na Juventus, também acredito que vai levar o título. O Cristiano Ronaldo que não tem aquele talento natural que o Neymar e o Messi têm. Mas o esforço dele, a dedicação dele como profissional, é isso que chama a atenção do jogador Cristiano Ronaldo, né? Exato. O empenho dele é completo, coisa extraordinária, né? cara. Ele é um jogador mais completo, questão de finalizações, ele faz bastante gol de cabeça, faz gol de finalizações de longe, de falta. Então eu acho particularmente nessa parte que ele tem a vantagem sobre o Messi e o Neymar ou algum outro jogador, nessa parte eu acho que ele é a vantagem, né? Que ele é mais completo. Tá certo, agora vamos dar uma passada em Portugal, depois da Espanha e da Itália, com favoritismo aí no Campeonato Espanhol para o Real Madrid, e praticamente campeão aí a Juventus na Itália. E em Portugal, quem está muito próximo de mais um título é o Porto, que está com 76 pontos, está a um empate de ser campeão português. O segundo colocado, Benfica, aí está com 68 pontos, restando 3 rodadas para concluir o campeonato em Portugal. O Porto joga amanhã, quarta-feira, contra o Sporting, e que está em terceiro com 59 pontos. O Porto não está mais na Champions, mas vai terminar a temporada aí campeão português, precisando apenas de um empate, né, Careca? Então, com certeza, é difícil tirar o título deles ali agora. A grande notícia aí que surgiu, que teve repercussão no cenário internacional, foi da revista espanhola que colocou o interesse do Manchester United em Neymar. É a revista Don Balón da Espanha, a revista espanhola, noticiou que o Manchester United ofereceu a bagatela de 164 milhões de euros. Isso na nossa moeda é 989 milhões de reais ao Neymar, que tem uma exigência para jogar no Manchester United, que a equipe inglesa classifique para a Liga dos Campeões. O clube está em quarto, né, e disputa a última vaga para a Champions. Ontem, por exemplo, jogando em casa, o Manchester fechou a 35ª rodada de 38, mas acabou frustrando a torcida, né, do Manchester, empatando em 2-2 com o Southampton. O Chelsea é terceiro com 69, o Leicester é quarto com 59, com a mesma pontuação que o Manchester United, que está em quinto lugar, com o mesmo número de pontos que o quarto lugar. Seria uma boa o Neymar ir para a Inglaterra, sabe que na Inglaterra tem uma cultura diferente, né? A torcida não vai muito naquela da malandragem do jogador, reprova o jogador que não segue uma boa conduta profissional dentro e fora de campo. Acho que seria interessante para o Neymar enfrentar adversários até mais fortes do que propriamente a França, né? Que tem assim, uma liga muito fraca perto da liga inglesa. Felipe, o Neymar, eu acho que se ele jogar futebol, ele joga em qualquer campeonato, né? O Neymar é um jogador fora de série, só que se envolve muitas polêmicas e essa questão dele caicai, desse caicai também. Eu acho que se ele resolver jogar futebol, para ele seria muito melhor ele ir para a Inglaterra. Inglaterra hoje é um campeonato, se não o mais forte, um dos mais fortes, né? E então, que nem como tu disse, eu acho que a vitrine ia ser bem mais vitrine para ele lá do que onde ele está hoje. E se ele quer ser campeão, se ele quer ser o melhor do mundo, ele tem que jogar numa liga como a inglesa, né? Porque lá ele vai enfrentar o Liverpool, Manchester City, Tottenham, Arsenal, ou seja, equipes bem mais fortes que você não tem na França, que é uma liga inferior tecnicamente. Então na França ele faz o que ele bem entende, né? Dribla como quer, joga como quer, faz miséria em campo. Mas na Inglaterra o nível técnico é outro, e se ele se destacar lá, aí sim pode se projetar, quem sabe, aí uma bola de ouro para o Neymar.
Mas seria legal. Então, nossa, eu curti demais a ideia do Neymar vestir aquela camisa do Manchester, né? Com certeza, Felipe. Eu acho que todo brasileiro também está com saudade já de ver um jogador brasileiro, digamos assim, sendo o melhor do mundo, né? Que já faz tempinho que não acontece isso. Só fica entre Cristiano Ronaldo e Messi, né? Eu acho que já faz aí uma década, cara, que vem se dividindo entre os dois, né? Ou sempre é o Cristiano Ronaldo ou o Messi. E acho que o último melhor do mundo no Brasil foi o Kaká, em 2007. Cara, isso faz muito tempo, né? Para um país que forma tanto jogador e não tem um craque para se destacar. O Kaká, cara, foi um bom jogador, mas não foi um craque. Assim, não foi um craque, eu nunca levei ele como para ser melhor do mundo, né? Mas estava numa fase boa, como disse, de repente dava tudo certo lá, né? Tava naquele timaço do Milan, né? Com Exato. Pirlo, Cafu, etc. E todo aquele timaço. Liga dos Campeões, a gente até tinha comentado um pouco ontem sobre a Liga dos Campeões, mas aqui então está definido então o chaveamento de quartas de final da Champions. O Real Madrid vai enfrentar o Manchester City ainda pelas oitavas de final. O primeiro jogo foi 2-1 pro Manchester em Madrid. Ou seja, o próximo jogo então vai ser na Inglaterra, mas o Real Madrid vai ter que vencer o Manchester lá, né, careca? Vai ser um compromisso ou uma tarefa árdua para os madrilenhos. E a equipe do Lyon e o Juventus, o primeiro jogo foi 1-0 para a equipe francesa na França. Então a Juventus vai ter que vencer a equipe do Lyon em casa, fazer uma diferença de 2 gols para passar. Missão difícil para o Real e missão possível para a Juventus. Aí daqui quem passar vai ser o chaveamento da semifinal da Champions, né? E já está ainda fechado o chaveamento aí. Aliás, tem mais 2 jogos ainda pelas oitavas de final, Napoli e o Barcelona. O primeiro jogo foi 1-1 e tem o Bayern e o Chelsea. O primeiro jogo na Inglaterra foi 3-0 pro time alemão, para o Bayern, né? Então tá aí praticamente definido então, o Bayern de Munique na semifinal enfrentando o Barcelona ou o Napoli. E tem já os 2 jogos, né, os 2 confrontos já decididos para as quartas de final, que vai ser em jogo único em Portugal. O Leipzig enfrenta o Atlético de Madrid e o Atalanta o PSG. Dá para fazer uma ideia de resumo aqui desse cenário atual, careca? Atlético de Madrid e Leipzig, eu sou mais Atlético de Madrid. Ah, certo. E Atalanta e PSG, muito mais PSG. Mas sabe, né? É jogo único, né? Futebol, e o futebol é gostoso por causa disso aí, né, Felipe? Tu nunca pode afirmar, digamos, tu pode até expor uma vantagem para alguma equipe, mas lá no fundo o cara sempre pensa, né, que o futebol pode se reverter. E nos outros 2 confrontos ali, Napoli e o Barcelona, favoritismo pro Barcelona, vai decidir em casa, então dá para, digamos assim, se apostar as fichas no Barça. E o Bayern enfrenta recebe o Chelsea. Aqui já está definido, o Chelsea teria que fazer uma epopeia daquela, se conseguir classificar em Munique, seria DVD, CD, documentário, filme, seria um negócio maluco. E tá aí a Juventus e o Lyon. A Juventus acho que vai passar, seria uma zebraça a Juventus ser eliminado pelo Lyon. E aí a missão aí, quase impossível do Real Madrid contra o Manchester City lá na Inglaterra, já que perdeu o primeiro jogo em Madrid. Vamos mudar um pouquinho de pauta, sair um pouco de futebol e vamos para a Fórmula 1. Gosta de corrida, careca? Gosto, Gosta? Mas eu fui mesmo fã na época do Ayrton Senna. Do Senna. Na época do Ayrton Senna, o cara levantava de madrugada. Às 8 de manhã, às 2 da manhã. Domingo de manhã, então... Hoje um pouco, o cara está um pouco ausente, né? Mas é que depois que não teve brasileiro mais, aí acabou tendo, digamos assim, caiu um pouco a presença do brasileiro em assistir corrida, né? Exatamente. Mas eu acho legal. Até domingo agora passou, né? Foi pela primeira vez na história, parece que foi 2 corridas corridas no mesmo lugar. Então... Eu até olhei um pouco lá, mas... Como tu disse, a gente não tem aquele brasileiro pra gente torcer. O brasileiro gosta de torcer, né? Gosta de ganhar. Exato, gosta de torcer pro brasileiro que tá competindo. Então, no último domingo ocorreu a segunda etapa do Mundial de Fórmula 1, o GP da Itíria, né? Circuito de Spielberg, na Áustria. A vitória foi de Lewis Hamilton. Em segundo teve o Bottas, aí dobradinha da Mercedes, e Verstappen
completar o pódio piloto da Red Bull. No próximo domingo, dia 19, corrida na Hungria, no circuito de Hungaroring, fecha aí a terceira etapa do Mundial de Fórmula 1. Lembrando que as duas primeiras corridas ocorreram na mesma pista de Spielberg, na Áustria, por isso as corridas tiveram nomes diferentes. A primeira da abertura do campeonato, GP da Áustria, e na segunda se chamou GP da Etíria, que é o nome de um estado austríaco onde está localizado a pista. Essa é a primeira vez em 7 décadas que a Fórmula 1 corre na mesma pista 2 vezes seguidas na mesma temporada, no mesmo campeonato. Na corrida de abertura do Mundial, 5 de julho, a vitória foi de Valtteri Bottas da Mercedes, em segundo colocado Charles Leclerc da Ferrari, terceiro Lando Norris da McLaren. Esse foi o primeiro pódio do Norris, piloto britânico, na sua carreira na Fórmula 1, na sua breve e recente ainda carreira. Nas demais corridas confirmadas na temporada estão o Grande Prêmio da Hungria, agora dia 19. Nos dias 2 e 9 de agosto acontece o GP da Inglaterra em Silverstone. A de 9 de agosto vai comemorar os 70 anos de história da categoria. 16 de agosto, Espanha em Barcelona, e 30 de agosto na Bélgica em Spa-Francorchamps, aí fechando mais 2 corridas. E nos dias 6 e 13 de setembro as corridas acontecerão na Itália, em Monza. Isso fecha a 9ª etapa das 15 corridas previstas no calendário 2020. Antes da pandemia estavam previstas um total de 21 corridas no calendário oficial do Mundial de Fórmula 1. Sochi está aí prestes a confirmar a 10ª etapa. O GP do Brasil em São Paulo, na pista de Interlagos, que acontece nos últimos anos, nos meses de outubro ou novembro, não está confirmado ainda para acontecer. Também tivemos, antes da 2ª etapa do Mundial, o anúncio do retorno de Fernando Alonso à Fórmula 1. Ele volta a correr a Renault. Esta será sua terceira vez que vai pilotar o carro da montadora francesa, pelo qual tornou-se bicampeão mundial em 2005 e 2006. Depois correu nos anos de 2008 e 2009 sem vitórias e agora ficará mais 3 anos na categoria. Ele havia saído da Fórmula 1 quando estava na McLaren em 2018, permanecendo fora da Fórmula 1 ano passado e agora 2020. Nesse período correu o Mundial de Endurance, que é o campeonato mundial de corrida de longa duração, uma prova mais famosa é 24 horas de Le Mans, que obteve uma de suas vitórias e nessa categoria tornou-se campeão mundial correndo no protótipo da montadora Toyota. Teve ainda a experiência de correr o Rally Dakar ano passado e as 500 milhas de Indianápolis em 2017, retorno do Alonso à Fórmula 1. Também temos notícias de UFC, o brasileiro José Aldo perdeu para o russo Petr Yan, valendo o cinturão do peso galo do UFC 251 no último sábado, na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. José Aldo foi nocauteado aos 3 minutos e 24 segundos no 5º round. Ele perdeu a oportunidade histórica de se tornar o 8º lutador da história do UFC a se tornar campeão em 2 categorias. De qualquer maneira, mesmo com essa derrota, o brasileiro está entre os melhores da história. Aí o Zé Aldo, que perdeu a chance de marcar história. Vamos falar então da dupla Grenal. O Inter voltou ontem a treinar com bola, Careca. Finalmente o Internacional voltou ao que todo o grupo queria, né? Treinar com bola, e já dá para começar a fazer uma projeção aí de time titular, Careca, para a estreia do Gauchão, Marcelo Lomba, Rodinei. Eu acredito que vai manter a base aquela, né? Do esquema, só que ele vai jogar com 3 volantes, né? 3 volantes? Isso. Quem? Ele sai com o Musto, o Lindoso e Edenilson, né? Eu sempre dá Alessandro no meio, na frente o Guerreiro e o Bosquilha. Tem o Musto, Edenilson, Bosquilha, Lindoso. Ele vai jogar com os 2 volantes. Pelo menos essa formação que estava... E D'Alessandro e Guerreiro na frente. Ali o Bosquilha e o D'Alessandro fazem praticamente o papel, né, digamos, no meio ali, no meio. Um pouco avanço. O D'Alessandro está na função de atacante ou de meia agora? Acho que tem mais difícil. Na verdade ele joga ali do meio para frente, digamos ali, porque o D'Alessandro não consegue ajudar muito na marcação também, né? Ele se desgasta demais, então eu acredito que ele vai botar o D'Alessandro meio que flutuando ali no meio. Não dá para exagerar com o velhinho, né? Tem que deixar ele mais... bem é o Potker agora, né? Pois é, disse que ele emagreceu. Uma vez eu fui assistir um jogo lá no Beira-Rio, rapaz, o cara é truncado, né? O cara é um atacante veloz, né? Mas a expectativa tá boa nele agora. Vamos torcer. Eu, cara, nunca levei muito fé nele porque ele
com a bola no pé. Não é. Ele é um jogador velocista. Né? Velocista. Ele pega a bola, abaixa a cabeça e corre, né? Isso, que nem diz o meu amigo lá, parece um touro bravo, né? Mas eu acho que como torcedor tem que levar fé, tem que apostar, né? Tem que torcer, não é só criticar também. Então, eu acredito que o Inter venha com a mesma equipe. Mesma equipe. Podemos escalar um time aqui com Lomba, Rodinei, Fux, Cuesta, Moisés ou Wendel. Moisés, Musto, Edenilson, Bosquilha ou Lindoso com Bosquilha. E aí Marcos Guilherme reserva. Eu acredito que o Marcos Guilherme fica na reserva. Reserva. Sai com D'Alessandro e Guerreiro. Esse seria um time. Essa seria uma ideia. Bem, vamos então agora falar com o Grêmio. O Grêmio também voltou a treinar ontem e o Renato Gaúcho já está em Porto Alegre, já está treinando. Também outras equipes do interior, né? O São José também de Porto Alegre voltou a treinar ontem, o Brasil de Pelotas, o Pelotas, a dupla Caju, Caxias e Juventude, todos retornaram a voltar a treinar ontem. O Grêmio até teve 2 jogadores diagnosticados com coronavírus, estão afastados, mas retornam daqui a 14, 15 dias, né? Se integram novamente à equipe para treinar. O Inter também antes já teve 4 jogadores diagnosticados, mas já retornaram a treinar e já estão disponíveis. A dupla Grenal não disponibiliza o nome dos jogadores, até para não expor os atletas a público, né? E então fica aí, a dupla Grenal voltou a treinar e a expectativa é das primeiras formações, né? O Grêmio, a princípio, vai jogar com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Jeromel e Kahneman. E na esquerda volta o glorioso Cortez. Aí havia notícia na época ali da paralisação que poderia se contratar outro lateral esquerdo no lugar do Caio Henrique, que saiu, voltou para o Atlético de Madrid. O Cortez, para ti, tu acha que é confiável para ser titular ou tu acha que o Grêmio tem que ir ao mercado assim mesmo? Cara, o Cortez, para mim, eu como colorado, né, sou suspeito em falar, mas o Cortez é um bom lateral. Ele peca um pouco na questão da marcação ali, digamos assim, e nos cruzamentos, né? Claro que isso é uma coisa, vai dizer, uma coisa para um lateral, é uma coisa quase que fundamental, né? Mas eu, sinceramente, eu acho que o Cortez é um bom jogador. Para ser titular, para vestir a camisa. Eu acho que ele encaixou bem no time do Grêmio, né? Eu acho que teria que ter uma sombra para ele. O Caio Henrique, eu acredito que com o tempo ele ia ser titular. Mas como eu sempre digo, tu tem que ter 2 jogadores, digamos assim, de nível para cada posição. Né? Uhum. E o Cortez, eu acho que ele pode ser titular ou como pode ser uma sombra ali, né? Eu acho que seria um jogador importante para o grupo do Grêmio. Uhum. Aí o meio-campo nós teríamos Maico e Matheus Henrique. Lucas Silva no lugar do Maico. E aí, para armar as jogadas, nós poderíamos Jean-Pierre, o nome certo, PP, Everton e Luciano, Diego Souza, mais ou menos aí o time do Grêmio. Acho que não vai fugir disso a dupla Grenal, né, Careca? Não vai ter assim, uma grande novidade, eu acho. Acredito que não, Felipe, a não ser que tenha alguma lesão ou alguém que não voltou bem, digamos assim, depois dessa parada, né? Por isso que eu acredito que as escalações vão se manter mais ou menos como nós conversamos aí. E antes da nossa próxima pauta, próxima notícia, atenção, não me toque, está chegando a hora de você conhecer o Estúdio Namã Gref Personal Trainer. Preparamos um espaço moderno e estimulante para que a prática de atividade física seja agradável. Estamos aptos a desenvolver habilidades e competências no esporte, na saúde, no lazer e para um melhor desempenho no trabalho. Atendimento de qualidade e direcionado aos seus objetivos. Venha a conhecer nosso espaço e proposta de trabalho nos dias 30 e 31 de julho, das 9 horas às 12 horas, ao meio-dia, e das 13 horas às 19 horas. E 1º de agosto, no sábado, das 9 às 16 horas, sem fechar ao meio-dia. A academia, então, Estúdio Namã Gref Personal Trainer, está localizada na rua Senador Salgado Filho, número 518, sala 10, Careca. O Namã que esteve aqui há uns 15 dias atrás com nós, falando do seu novo projeto, né, recém-formado em Educação Física. Foi uma entrevista bacana, a gente até comentava por que ele tinha saído do futebol tão cedo, né? Mas está aí, um jovem formado em Educação Física,
realizando seu objetivo profissional aí de ter o seu próprio negócio aí, indo contra essa crise que está acontecendo. Então, parabéns pro Naman, sucesso a ele, né, Careca? Com certeza, grande pessoa, um abração aí pro Naman. Tá certo. Bem, a gente vai aí completar mais 2 informações. Antes do nosso convidado, a Federação Catarinense de Futebol suspendeu o Campeonato Catarinense por 14 dias, Careca. O Figueirense suspendeu todas as suas atividades. Hoje haverá um encontro entre os médicos dos clubes envolvidos que tiveram casos de coronavírus. E aí, então, o Catarinense para por 14 dias, e essa é uma realidade que pode acontecer aqui no Sul, mais ao Sul, né, no Rio Grande do Sul, no Campeonato Gaúcho, mas o campeonato não está cancelado, ele apenas está suspenso para reformular os protocolos, mas isso era certo que podia acontecer, era um risco que estava se tomando e podia acontecer como aconteceu. É verdade, Felipe, é um risco que vamos ter que correr, né? Mas acredito que as pessoas envolvidas já vão tomar as devidas atitudes, as devidas proporções que dá, e vamos ver. Mas a gente fica triste em dar essa notícia aí, né? Muito bem, agora vamos finalizar mais uma notícia aqui. O clube japonês Alberix Niigata, meu japonês não é muito bom, mas a gente vai aperfeiçoando, né? Conseguiu, junto a uma ação na FIFA, a punição do atacante Rony e o Atlético Paranaense. O jogador, hoje no Palmeiras, foi contratado no início do ano pelo clube paulista e está suspenso de jogar por 4 meses, Careca. O clube paranaense está proibido de negociar novos contratos nos próximas 2 janelas de transferência ou períodos de transferência entre os clubes de diferentes países. O jogador vai ter que pagar 6 milhões de reais ao clube. E cabe ainda recurso. O clube japonês comprou o jogador Rony na época que ele estava no Cruzeiro e fez um contrato de 3 anos. Só que no regulamento do futebol japonês, ele não podia jogar naquele primeiro ano ou naquele primeiro semestre. O jogador então foi emprestado a um outro clube e depois que fechou esse primeiro ano, para ele iniciar os 3 anos de contrato, ele não se apresentou. Então o clube japonês entrou à FIFA pedindo seu dinheiro. É aquela velha história da gestão da carreira do jogador. Né? Não foi bem gerida, tanto a questão empresarial, na questão da própria assessoria jurídica do jogador, e ele vai ter que sacar aí do bolso, né, da sua conta aí 6 milhões para pagar o time japonês. E aí, esporte, tem jogos hoje de tarde, então, para a gente fechar antes do intervalo, tem jogos hoje às 4h15 da tarde na ESPN Brasil, tem Chelsea Norwich, e hoje pelo Campeonato Inglês, e na Fox Sports pelo Campeonato Português, às 5h30 da tarde, tem Benfica e Vitória de Guimarães, e também tem aí jogos no streaming, né? Só que só passa pela internet. Tem jogos aí também da Liga Americana, que passa no DAZN, tem 2 jogos hoje à noite também. Tá certo? A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso convidado de hoje, com um técnico, diretor esportivo de várias equipes aí, o treinador Flecão. Algum comentário final desse primeiro bloco, Careca? Antes vamos esperar então o nosso treinador para falar sobre situações em que ele teve vários estresses aí com o Careca na época de jogador. Teve alguns? Alguns. Então vamos ter que contar isso agora, daqui a pouco, no segundo bloco, e a gente já volta com a segunda parte aí do programa Resenha. Seu veículo merece peças e componentes de confiança. Na Copeças você encontra peças de todas as marcas, acessórios e toda a linha de escapamentos com instalação gratuita. Atendimento cordial de segunda a sábado até o meio-dia. Na hora de comprar peças e demais componentes, lembre-se: Copeças, Avenida Doutor Valdomiro Greff, 925, telefone 33 32 1709. Patrícia Kaiser, terapeuta Cone Hindu e Reiki. Benefícios do Cone Hindu: desobstruir ouvidos, nariz e garganta, aliviar dores de cabeça, sinusites, rinites, labirintite, zumbido e pressão no ouvido, reduzir ansiedade, estresse e nervosismo, excesso de cera nos ouvidos. Benefícios do Reiki: energiza e equilibra o corpo todo, promove relaxamento profundo, reduz o estresse, ansiedade e depressão, promove o alívio de dores, fortalece o sistema imunológico. Agende seu horário pelo fone WhatsApp 99120-5505.
Loja Pano Novo Nil. Tudo que você precisa em calçados, vestuários e toda a linha de confecções. Também dispõe das mais variadas marcas de cama, mesa e banho. Na linha esportiva, tudo que você atleta precisa para a prática de esportes. Pano Novo Nil. Localizada na rua Liberato Salzano, aqui no Mitoque. Pano Novo Nil. A tendência da estação passa por aqui. ND Moto Peças, a oficina completa de motos, trilha e cidade, seção de peças completa, oficina, pneus, conserto de pneus, troca de óleo, capacetes, atendimento às seguradoras. Aqui você encontra tudo o que precisa para sua moto. O melhor preço em conserto e peças. Venha comprovar. ND Moto Peças, de Douglas e Kise Diffenthaler. Rua Alfredo Graibin, número 126, bairro Vila Nova, em Não Me Toque. Fone 99968-8378. Celson Luiz Neus, serviços de retroescavadeira, colocação de tubos, limpeza de terreno, escavação, construção de açude e serviços em geral. Se você precisar de serviços de retroescavadeira, ligue para o Celson ou chame pelo WhatsApp 54 99608 5874. Celson Luiz Neus, serviços de retroescavadeira, trabalho executado com profissionalismo e rapidez. Muito bem, senhoras e senhores, voltamos à segunda parte do programa Resenha, o programa de esportes da Rádio A Folha 104.9. Já está aqui presente com a gente o nosso convidado de hoje, o Flecão. Boa tarde, Fleck, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Careca, e é uma satisfação estar aí, Felipe, para falar um pouco sobre esporte no Metoque. Você agora estaria, digamos, na frente do pessoal da gurizada do Boca ali, com o Aldo. Na realidade, o Aldo, a gente conversou, acho que foi em dezembro, ali antes das férias, ali, antes que o Aldo entrou em contato, a gente trocou umas ideias, né? E ele me fez o convite para esse ano dar uma força para a gurizada ali do Boca Juniors, que tinha participado do ano passado, né, no campeonato, fizeram um excelente campeonato também. E eu e o Aldo acabamos trocando umas ideias ali, né, Felipe? Trocamos umas ideias ali, e eu tinha um grupo de jogador comigo, ele tinha um grupo com ele. E conversamos ali e acertamos, né? Esse ano, então, vamos dar uma força lá para a gurizada do Boca Juniors. No caso, tu vai atuar mais na parte administrativa, no financeiro, no cash? Porque não tem como... Não, até assim, na realidade, nós temos um grupo lá, né? Uhum. A gente montou um grupo, a gente convidou... Eu fui convidado, né, em cima desse grupo, mas a gente tem um grupo ali, tem o Carlão, tem o Cássio, tem o Briancini ali, né? O Cristino Briancini. Nós montamos um grupo... que esse grupo está colaborando, né? A gente está, todo final do mês, a gente vai lá e deposita uma quantia, cada um ajuda como pode, para montar esse nosso time, né? Inclusive, esse time o time está montado, e inclusive já está, acho que todos os jogadores já estão acertados, né? Já estão pagos, só a não ser aqueles que vão ganhar durante o jogo, né? Que a gente combinou, mas os que foi acertado antes já estão todos certos, né? Então a gente está com o grupo praticamente está pronto. E tu tem a expectativa que volte logo aqui nos municípios as competições, ou tu tem uma realidade um pouco mais para frente, novembro, dezembro? Como é que tu tá vendo isso? Como é que pode impactar nas equipes, na formação das equipes, né? Pois é, eu estava até comentando aqui com o Careca agora, Felipe, a minha opinião, né? Cada um tem a sua opinião e dá para dizer que especialista não tem ninguém, né? Sim. Porque a gente não passou por isso, acho que é a primeira vez que o Rio Grande do Sul, Brasil, o mundo está passando por isso. Mas assim, a minha opinião seria, se for para ter, então que comece lá final de agosto, setembro, por aí, né? Eu acredito que antes disso, na minha opinião, não seria razoável a gente começar, né? Porque nós temos vários exemplos aqui, né? Aqui próprio no Metoque, que já aumentou de novo, né? Tivemos agora a Santa Catarina ali, né? Com o pessoal que começou a jogar uma semana atrás e agora foi lá com um time lá com 14 jogadores. Né? É a Chapecoense. Chapecoense, então a gente tá tendo muito risco ainda. Eu gosto de futebol, sempre gostei e acho que até teria que ter futebol esse ano aqui no Metoque, né? Mas eu acho que antes de setembro aí seria uma... Tu tá acompanhando o que agora? Campeonato Carioca? Futebol na Europa? Não, tá... eu assim, como eu gosto do esporte, eu olho meio parelho, né? Sim. Até agora, meio dia eu estava em casa, que hoje eu fiquei em casa, que normalmente eu fico lá na empresa, eu estava olhando lá para ver, achar um joguinho, alguma coisa, né? Mas a gente olha, o Carioca, a gente está acompanhando ali agora, né? Começou ali,
os jogos em outros países também, a gente está acompanhando, né? A gente gosta do esporte, né, cara? Então a gente está sempre acompanhando aí. Careca, o Fleck já foi o teu professor no vestiário e no campo. Tem alguma pergunta para o professor? Eu comentei, Fleck, num programa aqui, que tá falando quem que estava aquela vez, se foi o Lúcio que estava aqui, eu não lembro, questão de expulsão, né? Ah, o Lúcio, foi o Lúcio. Eu jogava no Ipiranga, e eu fui expulso aquela vez, eu jogava no Ipiranga, nós jogamos contra o Guarani. Eu levei um cartão amarelo no primeiro tempo, por reclamação. E tu enlouqueceu comigo no banco de reserva lá. E depois foi no lance que me chamou e disse, Careca, calma, jogo. E eu fui expulso por mais um cartão bobo. Eu lembro que no vestiário tu enlouqueceu comigo. Mas claro, que nem eu digo assim, ó, Fleck, enlouqueceu o modo do cara dizer, né? Faz parte da... Mas aquele dia entrou num assunto até de cartão bobo, assim, cartão bobo. Comentou nesse assunto, por isso que eu comentei. Mas claro, já tivemos momentos, né? Momentos bons, o Fleck sempre foi um treinador que chegou, né? Bom, sempre, né? Os times que o Fleck treinou, né? Sempre chegam. E já aproveitando o embalo, questão do campo, Fleck, esse ano tem alguma coisa formada para campo esse ano? Vai treinar algum time, alguma coisa? Não, assim, agora, voltando ao cartão lá, né, cartão. Para um treinador é complicado, né? Tu pega, monta um jogo, né? Tu não consegue treinar, né? Tu sabe que a gente não conseguia treinar, até hoje a gente não consegue. Mas daí tu monta ali, tu vê o adversário, tu analisa o teu time, né? Tu monta um time. E daí um jogador, não só contigo, já aconteceu com mais jogadores, né? Vão ali, levam um cartão amarelo, levam um cartão, às vezes, o cartão que bobo, né? O cartão, e daí muda tudo o esquema, tu tem que mudar todo o teu esquema, né? Tu tem um jogador ali, que no teu caso, naquela época, o cara que eu tinha ali é o cara da confiança minha, né? E daí tu vai, o Careca, né? Me lembra se estou vendo esse Careca, pelo amor de Deus, cara, calma, tá, acabou sendo expulso. Então, e não é só contigo, já aconteceu com vários jogadores, né? Mas eu acredito que para mim, para as pessoas que estão ali no lado de fora, ali, é complicado isso, né? Então, mas isso acontece, né, Careca? Mas tivemos muito momento bom também, né, Careca? A gente começou, na verdade, eu comecei a trabalhar com essa parte de estar ali no lado do banco ali, com o pessoal, foi lá em São José do Centro, né? Se você lembra, né? Sim. A gente começou lá em São José do Centro, aquela vez lá, que até o nosso treinador era o Aldo, né, no começo ali. Depois houve um desacerto lá e acabei eu ficando, né? Por pedido de vocês, o jogador, o pessoal que estava ali pedindo, todo mundo pediu. Eu acabei, né, participando ali que eu comecei minha história como né, um coordenador de times, essas coisas assim. Então foi ali no São José do Centro que eu comecei, né? Quanto agora, eu tinha pedido até para mim ficar, eu resolvi ficar afastado, né? Tipo assim, Copa do Interior, eu não ia treinar ninguém, né, e tal e coisa, porque eu estou com outros focos aí também agora para esse ano, né? Mas a gente também não esperava que acontecesse tudo isso aí, né, cara? Então, assim, ó, eu pretendo, não digo agora na Copa do Interior se sair, né? Mas para o municipal eu vou ficar na harmonia, né? Eu dei minha palavra lá para o próximo presidente. Então, renovado o contrato na harmonia já, renovado o contrato, digamos. Eu sempre fui uma pessoa de palavra, né, Felipe? Sim. Então eu já dei minha palavra para a Daniela, que provavelmente vai ser o próximo presidente, né? Então na final, ali que nós somos campeão, ele veio falar comigo, eu digo, não, tem minha palavra, né? Só na Copa do Interior eu vou ficar fora, né? Não vou assumir compromisso com ninguém, mas no municipal eu vou voltar, e se o pessoal do Harmonia concordar, eu vou ficar lá na Harmonia. Tu teve 2 campeonatos seguidos, né? Lá na Harmonia, a Copa do Interior, teve dois municipais. Na verdade, lá na Harmonia eu fiquei campeão veterano, né? Campeão veterano. Daí fiquei campeão municipal. Daí fiquei campeão da Copa do Interior. E por último, agora, campeão municipal de novo lá na Harmonia. Foi 4 campeonatos que eu consegui. 4 campeonatos seguidos. É uma fase bem importante, bem vitoriosa do Harmonia, né? A gente conseguiu, o importante, né? Eu sempre digo assim, não é a direção. Claro que a direção é muito importante, né? Mas são os jogadores, né, Felipe? Então a gente conseguiu nesses 2, 3 anos ali, 2 anos, 3 anos, conseguimos montar uma equipe muito boa, né? Pessoal pessoal de vestiário, porque tu só consegue chegar a algum time com algum objetivo se tu tem um vestiário bom, né? Que não tenha traíra, não tenha ninguém lá no meio, sabe? Então a gente conseguiu montar um time muito bom, um grupo bom, conseguimos trazer de fora umas pessoas também que se encaixou e fomos felizes, né? Não fomos bem no começo, né, Felipe? A gente teve um ano ali que até queriam me tirar como treinador, né? Mas graças a Deus depois a gente conseguiu equilibrar, botar o time num esquema de jogo e chegar no Colorado, né? E conseguir a conquista. Eu até estava falando com o Careca esses dias, né? Time que começa mal o campeonato municipal, classifica em 4º na rabeira, chega muito forte no Colorado. Chega muito forte. O
Colorado, o pessoal diz, mas o que muda no Colorado? O Colorado muda a motivação do jogador, o Careca foi jogador, sabe disso. A torcida é maior, né? Muda a parte financeira também, né? Que os times que querem chegar normalmente investem um pouquinho mais no jogador, né? Então é um conjunto de coisas que vai lá, que ajuda, né? Antes no vestiário, e o jogador com certeza entra dentro do campo jogando com muito mais vontade, muito mais garra, né? E quando tu começou a assumir esse papel de técnico, quem você tem como referência? O Tele Santana, o Rubens Minelli, Felipão? Quem você assim se inspira? Eu, na realidade, eu fui sempre um cara que gostei muito do Rubens Minelli, né? Do Rubens Minelli. Eu sempre fui um cara que acompanhei ele, né? Tive vários jogos que eu acompanhei dele, várias entrevistas dele que eu olhei, né? O próprio Tele Santana, né? Eu sempre achei um cara que foi muitas vezes criticado, né? Foi crucificado e depois conseguiu provar, né? Mas sempre foi uma pessoa que teve... Ele às vezes podia até errar, né? Mas ele tinha aquele critério, né? De ser como ser e como lidar com as pessoas, como lidar com os jogadores. Então eles tinham, mesmo às vezes perdendo ou sendo criticados, mas eles tinham convicção, né? Que o meu trabalho é esse aqui, né? E em cima disso que eu procurei, né? Quando eu comecei, que nem eu falei com o Careca, a gente começou lá com a São José do Centro, eu comecei a tentar me aperfeiçoar, né? E eu segui esse objetivo, e sigo esse objetivo, né? Muitas vezes eu sou criticado por não botar um jogador jogar, por tirar um jogador de dentro do jogo e coisa, mas eu tenho que ter um objetivo, né? Tenho que assumir os compromissos, minhas responsabilidades. Se depois dá errado, então me cobre, né? Mas até então deixa eu fazer meu trabalho. Então eles praticamente foram bem sempre assim, né? Nos times que eu vi que eles treinaram, né? Eles foram sempre assim, né? Então é em cima disso que a gente tentou construir um trabalho em cima disso aí. E assim, quando você pega um grupo de jogadores, tu tem lá 20 jogadores para escalar, você vai testando uma formação ao longo do campeonato até acertar, e aí talvez no início, às vezes, você acaba se equivocando nesse ou naquele jogador, mas quando tu acerta, você se alinha às vitórias e talvez não perde mais, né? Como é que é? Assim, ó... para começar, eu sempre gosto, quando eu vou para um time, eu sempre peço para o presidente lá, digo, então eu vou lá trabalhar com vocês, mas eu quero montar o time, né? Vocês me dão liberdade, eu quero carta branca para mim trazer o jogador que eu quero, né? Porque não adianta tu trazer jogador, de repente vai lá, o cara é presidente do clube, vai lá e contrata um cara, mas se o cara de repente não se encaixa ou não tem parceria, entende? Então a primeira coisa que eu penso assim, eu peço é para mim, né? Dão essa carta branca para mim. Segundo, eu procuro trazer jogadores que a gente sabe que fora de campo tem uma amizade, tem uma parceria, né? Porque não adianta também tu levar jogador que tem encrenca um com o outro, né? Então essas coisas que eu vou analisando, né? E nesses anos que eu estou aí, cara, como treinador e ali, eu consegui montar um grupo muito bom de amigos, né? De parceiros, de pessoas que hoje, se eu dizer assim, se abrir esse campeonato aqui, eu monto 2 times aqui no Metoque só com umas ligações ali, mandando um WhatsApp, né? Então eu consegui ter respeito pelos jogadores, respeito os jogadores, e eles também me respeitam, né? Então, e quanto ao campeonato, eu começo a montar um grupo já pensando no time, né? E eu sempre falo, no primeiro jogo que nós temos, em qualquer time que eu estou, sempre digo assim, pessoal, quem vai sair jogando hoje não significa que é o que vai terminar o campeonato. Porque durante o campeonato, de repente, tu bota um jogador, tu faz uma função que tu quer, ele faz melhor e faz com vontade, tu muda, né? Por isso que eu falei antes, às vezes eu deixo jogador muito bom que sou criticado no banco, mas eu boto jogador que não é, de repente, não é um craque, mas ele faz a função que eu quero dentro de campo, né? E assim que eu vou montando o time. E Fleck, quando é o momento que tu percebe que é o momento certo de lançar um jogador na categoria principal lá? O guri tá com 19, 20 anos, mas joga muita bola, mas ele tá no aspirante, mas ele é muito bom. Você gosta de promover essa gurizada ou você não? Deixa ele mais um ano ali, quem sabe ano que vem ele possa jogar, ter um pouco mais de experiência. Como é que é essa relação? Não, eu sempre gostei, né? E, inclusive eu convido bastante jogadores que eu vejo jogar, que no aspirante, né? Às vezes até de outro time, eu vou lá e falo, ano que vem eu quero que tu venha jogar com nós, né? Vem jogar no aspirante, que eu vou começar a dar oportunidades no time principal, né? Então eu sempre fui assim nos times que eu fui, procuro levar sempre a gurizada para jogar, pessoas mais novas. Esse ano no Harmonia eu tinha uns 4, 5 jogadores lá que jogavam no aspirante, que inclusive foram jogar lá porque eu convidei eles para ir lá, né? E tiveram chance no principal, né? Porque às vezes falta alguém, falta um lateral, eu tenho o Piazão lá, vou levar o Piá, né? Eu, da minha parte, sempre gostei de dar oportunidade para a gurizada e pretendo continuar dando oportunidade para o pessoal, desde que eles queiram, né?
Porque tem jogador hoje, não vou citar nome, mas tem jogador que com 15, 16 anos já estão se achando, né? Então, é complicado. Tu sabe disso, né, cara? Primeiro de tudo, a pessoa tem que ser humilde. Pode até jogar bem, ser um craque, mas tu tem que ter humildade. Né? Então, dessas pessoas eu procuro levar para trabalhar comigo, né? O Felipe, aproveitando o gancho, eu sei que o Fleck é colorado, nessa questão de jogadores novos aí, né? O Inter, hoje eu vi que o Inter tem, dos 43 atletas, 21 são oriundos da categoria de base. Para mim, eu acho que isso é excelente. Tu tá plantando que tu vai colher no futuro, né? Uma pergunta que o Felipe fez para mim também, já aqui no programa, faço para ti. O D'Alessandro, tu acha que o D'Alessandro hoje no Inter, tu acha que teria que renovar, digamos ali, tentar algum outro gurizão no meio, ou tu acha que o D'Alessandro ficaria no time titular, digamos assim, Fleck? Não, eu até acho que não. Como titular, eu acredito que não. E eu acredito que o Inter teria que ir atrás de alguém, eu acredito que agora não me lembro o nome do gurizão lá, mas acho que teria alguém ali para fazer essa função dele já hoje. Tem o Bosquilha, né? Eu acho que se eu não me engano é ele, mas eu acredito que o D'Alessandro, até pela idade, né, claro, é um maestro dentro de campo, né, é um maestro. Mas só que hoje eu acho que o futebol está mais rápido, né? E uma das coisas que eu como, né, eu sempre tive do D'Alessandro, assim, ó, ele é meio, às vezes, ceradeira, né? Entende? Às vezes, quando tu tem um jogador no meio do campo ali, que tu tem uns alas, tu tem uns caras que atacam rápido, esse cara aqui tem que ser rápido, né? Ele não pode fazer aquela volta aqui, né? Ele tem que olhar para frente, né? Então, isso que eu sempre achei no D'Alessandro de coisa. Mas, assim, eu acredito que hoje, no time que o Inter está montando ali, e tem jogadores ali, titular, eu acredito que não, na minha opinião, né? Claro que, em termos de grupo, um jogo segundo tempo, né? Ele é muito inteligente, né? Mas eu acredito que para titular eu pensaria duas vezes. No vestiário também, né? Ele é um líder, né? Com certeza, é um líder, né? Eu também, a minha opinião também seria essa, porque ele líder, não aguenta já também jogar 90 minutos. Ele é um cara que teria que entrar segundo tempo para ver as condições do jogo, né? Daí sim, bota ele lá, um cara, até por esse motivo, né? Às vezes ele segura a bola demais, no meu ponto de vista, né? Então, de repente, no jogo tu está ganhando, tu quer manter um resultado, usar ele para isso aí, né? Mas para titular eu acredito que tem que dar uma pensada. No teu time, assim, também, em termos de escalação, tu sempre gosta de ter algum jogador mais experiente junto na equipe ali também? Sempre, cara. Sempre procurei e os times que eu vou, procuro trazer alguém que faça isso aí, né? Inclusive, uma das minhas brigas com o Buiú sempre foi essa, né? Isso, ele sabe disso, né? Eu sempre briguei com o Buiú. O Buiú é um jogador muito inteligente, só que às vezes ele é muito afoito demais, né? Ele quer correr. E um dia eu disse para o Buiú, eu não quero corredor aqui, não é carreira aqui. Eu quero um cara que joga no meio do campo e pensa para o time jogar. Inclusive, eu já deixei ele no banco 2, 3 jogos por causa disso e falei para ele, né? Sempre foi branco e franco, se ele estiver ouvindo, ele vai concordar comigo. Eu digo, Buiú, eu quero que tu joga assim, Buiú. Ele cara, que é um baita um jogador, é um excelente jogador, só que ele corria em todo o campo, velho. Mas não produz pro time. Posicionamento. Eu sempre dizia para ele, Buiú, tu não precisa ficar balanceando, fica no centro do campo aqui e faz o resto do time jogar. Entende? Tu tem os laterais, tu tem uns ala bons, tu tem uns volantes que sabem jogar, tu tem um outro meio, tu tem uns atacantes rápidos. Precisa, velho. Né? Eu sempre digo para ele assim, não precisa. Então eu sempre gostei de um cara ali no meio e tive vários jogadores que fizeram essa função. Inclusive tu já fez para mim também um jogo lá tu se lembra, deve se lembrar um jogo que nós fomos jogar, acho que lá no Juventude, que me faltou um do meio ali, você lembra? Tu jogou mais adiantado comigo e tu já fez essa função para mim também, né? Então é muito importante ter uma pessoa assim, com certeza. Tô achando que o Careca só não jogou de goleiro. Ele já foi zagueiro, já foi volante, lateral direito, amistoso. Já fui, mas... Felipe, comigo, assim como jogador comigo, ele é um cara muito inteligente, né? Um cara muito inteligente. Então eu gostava dele pelo seguinte, por essas opções, né? Onde eu colocava e conversava com ele tentava fazer da maior maneira possível a função, né? Isso que eu gosto do jogador, né, Felipe? Então pode ver, nos times que eu vou, eu tenho um jogador que joga de lateral, joga de meio volante, joga de meia, né? Então eu sempre procuro jogador assim que ele faz mais função dentro de campo, né? Aí tu consegue montar um bom time. Nós comentamos com o Ivar ontem aí, o Ivar também é treinador, né? E nessa parte, às vezes, tu pode ter um time, Fleck, que seja o melhor time, mas se os jogadores não estiverem focados, né? Não fizerem o que o treinador pede, é bem como tu comentou antes. Eu acho que é por aí, né? Eu já tive vários times, vários jogadores, né? Eu já tive jogador, o próprio Ernestina, né? O próprio Bonaldi, o Buiú, o Miralha, o Felipe, vários jogadores, né? Que agora assim, que trabalharam comigo.
no próprio Sabiá, né? Tinha ali o Clóvis, tinha o Daniel, tinha um monte de, né? Os jogadores tudo inteligentes, tudo calmo. Rodado também, né? Então, assim, às vezes era complicado, o cara como treinador, né? Como é que tu vai chegar e pedir para um cara desse, né? Então, muitas vezes acontecia o seguinte, tu falava no vestiário uma coisa, tu ia lá dentro do campo, eles se reuniam entre eles ali e decidiam fazer tudo ao contrário, né? Daí, teve vezes que eu cheguei e botei a mão na mesa e digo, não, pessoal, então se é para nós conversar aqui no vestiário e nós entrar lá dentro de campo e vocês fazerem tudo ao contrário, então não precisa eu estar aqui, né? Então vocês mesmos se escalam, pegam e jogam. Entendeu? Então, às vezes é complicado, né? A gente jogar com jogadores assim. Mas tive alguns problemas, mas também tive muitas coisas boas, né? Também nessa caminhada de treinador aí. Como é que é a tua relação com os jogadores, né? Você tenta conversar, digamos, não seria do mesmo nível, mas da mesma maneira para todos, ou você sempre busca trazer os mais experientes, que são considerados líderes do vestiário, para conseguir ter o controle de toda a turma ali dentro, né? Para conseguir escalar? Hoje eu posso dizer assim, Felipe, graças a Deus, assim, eu não tenho mais esse problema com o jogador, né? Assim, porque a maioria dos jogadores aqui no Metalco já passaram por mim, então já me conhecem, né? Então, no começo até eu tinha esse problema. Eu tinha que, muitas vezes, falar com os mais experientes para mim conseguir conquistar o vestiário, né? Mas hoje eu te digo que não tem mais problema. Já há muito tempo não tem mais problema. Mas, claro que durante o campeonato eu procuro sempre, né, conversar com as pessoas que já foram profissionais, trocar uma ideia. E eu sempre faço a questão assim, eu sempre digo assim, eu vou jogar sábado de manhã, domingo de manhã eu troco uma ideia com esse pessoal, né? Ó, pessoal, estou pensando em jogar assim, o que tu me diz? Principalmente o capitão, né? Porque eu escolho um capitão e esse capitão é o meu braço direito, né? Então eu sempre procuro antes do jogo, de manhã ou de meio-dia, conversar com ele, trocar uma ideia. Eu mando esse time eu quero que a ideia é jogar hoje. Ó, de repente fizemos isso, né? E tal, eu aceito, né? Mas a decisão sempre foi minha, né, Felipe? Mas com certeza a experiência das pessoas que, né, profissionais, coisas, é muito bom de tu ouvir e sempre fiz a questão de conversar com eles, né? Um exemplo, Fleck, que eu acho até... Tem um grupo de WhatsApp ali que a gurizada pega no meu pé, que eu sou fã do Renato Gaúcho, né? Mas não é isso. Mas o Renato é um cara que a direção do Grêmio deu carta branca para ele. Aí, de repente, é um dos fatores que o Grêmio ganhou, tudo que ganhou ultimamente, né? Pode ter certeza. O treinador, tipo, desde jogador, o cara que chegou ali pode ser o bambambam que for. Se não fizer o que ele pediu, vai para o banco, né? Então, aí que funciona a questão do treinador, né? Com certeza. O Renato, eu também acredito, sou colorado, né? Mas acompanhando o Renato, assim, o time do Grêmio, que a gente querendo a gente acompanha, né? Mas com certeza, o Grêmio tá do jeito que tá e conseguiu por causa do Renato, sim, cara. Porque o Renato, ele foi boleiro, né? Então ele sabe conversar com os jogadores e os jogadores respeitam ele e ele se aperfeiçoou em termos de tática e essas coisas, né? Então ele conseguiu montar um time e tem jogadores ali, se tu olhar, não teria nem por que estar no time do Grêmio, né? Mas estão lá porque fazem o que, tenho certeza que fazem o que ele quer, né? Fazem o que ele pede. Se precisar dar coisa, vão dar coisa, se precisar, né, eles vão fazer isso. E isso é muito importante para o treinador, né? Com certeza. E Fleck, falando em jogador, treinador, quando está se formando uma equipe e quer trazer alguns jogadores de fora, é o treinador que mostra para a diretoria, ó, eu quero esses jogadores, ou aqui no Metalco, ou em Vitor Greco, qualquer outra cidade, normalmente é a diretoria que apresenta os jogadores de fora, aí você faz uma seleção. Como é que é essa relação do investimento, da contratação, né? Bom, Felipe, eu vou falar por mim, né? Nos times que eu passei, eu trago as pessoas de fora. Entende? Porque eu quase sempre eu estou junto com os piá, né? Eu vou para Tapera, vou para Espumoso, eu vou para Berubá, Carazinho, Passo Fundo, já fui em Cruz Alta. Eu vou em vários lugares olhar os jogos, né? Os piá jogam, então eu vou lá para Guaporé, eu vou com os piá junto. Então, nesse acompanhado que eu vou lá, fico no cantinho, tomo minha cervejinha e fico olhando os jogadores, né? E aí, às vezes eu vou lá, eu começo a puxar amizade, peço o telefone, né? O maior exemplo está aí, né? O Capinha que eu trouxe esse ano aqui para não me toque. Um cara aqui de Espumoso, poucas pessoas conheciam ele, mas eu já tinha lá olhado 3, 4, 5 jogos dele lá, né? E daí conversei também bastante com o Travinha lá, o Travinha disse, não, opa, é gente boa. Digo, não, então fui lá, conversei com ele, né? Trouxe para cá, no primeiro jogo ali, ele tinha jogado, acho que no Guarani de noite, ele veio jogar aqui, o pessoal começou a me criticar, mas o que tu quer que esse cara? Eu digo, não da diretoria, nada disso, mas as torcedores, né, pessoas de fora. Eu digo, não, deixa, você está começando o campeonato. No final do campeonato vocês vêm falar comigo, né? E deu no que deu, né? Acabou sendo o goleador do campeonato, né?
E olha, eu perguntei da onde que é esse jogador, né? Porque ele fez uma diferença na final ali. Jogou muito bem. É um jogador que se prepara, né? Ele joga para o salão, né? Então ele está todo dia se preparando. Jogou no Guarani, vai jogar esse ano novo no Guarani, ele se sair, né? Um jogador que está preparado, um jogador humilde, uma humildade assim, forte, sério, né? Então, eu me lembro muito bem, terminou o jogo ali no Colorado, ali o pessoal, e esse cara, não sei o que, tu trouxe aí. Eu digo, calma, pessoal, primeiro jogo do cara, o cara tinha jogado de noite lá com o Guarani, uma semifinal, o que era, não me lembro mais o que era. Eu digo, calma, no final do campeonato vocês vêm aqui, né? E foi o que aconteceu, cara, no final do campeonato ali, nós ficamos campeão, ele foi o goleador. As pessoas vieram, não, realmente, tu tinha razão, eu falei, tinha razão, eu digo, você tem que ter paciência, né? Mas eu normalmente, sim, Felipe, eu acompanho os jogadores, né? Nos times que eu vou junto, né? Eu já trouxe vários jogadores, né? O tempo do Careca, eu trouxe lá de Passo Fundo. O Macarini, que nunca tinha jogado aqui. O centroavante, ele que se machucou com ele. O Zico. Então, os jogadores que a gente acompanhou, né? E o Buiú também, o Miralha também, às vezes indico pessoas, né? Eu vou lá e olho, dou uma olhada, né? E tal. Então, assim que a gente vai montando uma equipe. Como tu falou antes, né, Fleck? Além de tu analisar o futebol do cara, digamos assim, né? Tu tem que analisar a pessoa. Porque daqui a um pouco tu tem um time nas tuas mãos, tu colocando um cara ali que vem com um pensamento diferente, ele começa a contaminar os outros, né? Da laranja podre, né? Já tive esse problema, não vou citar também nem time, nem lugar, mas se essa pessoa estiver ouvindo, com certeza ela vai saber que é ela. Já tive problema com isso, né? e quase conseguiu desmontar com o grupo, né? Mas eu peguei, retirei do grupo, não botei jogar, me crucificou, né? Mas não coloquei. Por causa desse motivo, né, cara? É que tu sabe disso, tu foi jogador, sabe disso. Tu tem que ter um grupo fechado. Eu sempre digo, onde tu tem uma traíra no meio, não funciona. E tem mais uma. Aquele jogador que se acha melhor do que o outro, também dificilmente trabalha comigo, né? Porque tem que ser um grupo, tem que ser uma pessoa. E eu sempre digo assim, ó, não é por ser melhor do grupo, que é o melhor craque, que vai dizer que vai ser titular. Tu tem que ir adequando ao esquema de jogo que eu gosto. Porque primeiro, eu sempre digo assim, o meu esquema de jogo, primeiro tudo é marcar, Felipe. E eu acho que tu entende quando o cara é de grupo, quando ele é titular e de repente vai pro banco. E aí o cara vê se ele é de grupo ou não, né? Tu já tem uma boa noção, né? Tu já tem uma boa noção em cima disso aí. Careca, eu sei que tu tem mais 8 perguntas para fazer pro Flecão, mas eu vou te deixar fazer uma só pra gente encerrar o programa. Fleck, ligeirinho aí. Tu sabe os títulos que tu tem e não me toque? Cara, sei que nós podemos passar a tarde aqui, né? Tu falando todos, que eu sei que é bastante, mas... Eu tenho bastante vice também, né, cara? Eu tenho bastante vice. Mas o que eu posso te dizer assim, ó... campo, eu já fui, né, campeão, né? Fui campeão no aspirante, né? Fui campeão no principal, fui vice-campeão em vários times. Salão, já fui campeão também, fomos juntos no Ressaca, né, aquela vez. Cara, tem vários, né, cara, assim, mas... Campo, salão, futebol 7, veterano, né? Isso aí eu já fui. Eu teria que me lembrar, assim, cara, mas já tem. Na próxima, então, mais tranquilo. Na próxima, então, o Flecão faz uma lista de finais e títulos. A gente já está passando da hora, tá aos 48 do segundo tempo. E, Flecão, muito obrigado pela presença, pelo convite. Tenha uma excelente tarde, uma ótima semana aí de trabalho. E, Careca, obrigado por mais um dia aí de programa. E a gente retorna amanhã com o Resenha, programa de esportes da Rádio A Folha, aqui no Resenha.